Chico Xavier e a influência do pensamento. Como é que é isso, Sérgio? Que história é essa do Chico Xavier com influência do pensamento? Vamos entender isso direitinho? Isso consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, e esse conteúdo ele é muito importante para você, para mim também. Para a gente parar e pensar sobre o que a nossa mente, o que o nosso pensamento é capaz de realizar, é capaz de fazer. Então, o Ramiro Gama conta nesse livro, né, sobre a seguinte história. Palestrávamos com o Chico a respeito de enfermidades graves, de doenças que a gente tem e da influência que tem o pensamento sobre elas. E citou-nos o médium um caso. Ou seja, às vezes eu tenho uma doença e eu começo a trabalhar o meu pensamento. Ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou passar mal, eu vou... Que energia! Aí você realmente vai ter muito problema. Por outro lado, quando você começa a trabalhar, eu vou ficar bem, eu estou bem, eu me recupero, eu tenho condição. Parece historinha, né, para enganar os outros, mas existem vários casos desse tipo. Eu vou contar também para você nesse vídeo alguns deles, tá? Mas então, o Chico Xavier contou um caso de uma conhecida que ela tinha câncer no útero e ela não sabia disso. A medicina da Terra sentiu-se impotente para curá-la. Então a medicina da Terra não tinha condições para curar desse câncer de útero. E o Espírito Emmanuel, colocado a par da situação, ele avisou ali. Ele falou, né, olha, ele aconselhou, vamos com a ajuda de Deus medicá-la. É preciso, todavia, que ela continue ignorando essa enfermidade. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar, que não falar, que não contar, não é isso. Mas dentro dessa pessoa e da característica que ela tinha, o Emmanuel fala, se ela souber, seu mal agravar-se-á e neutralizará todo o esforço. Porque é uma força, é uma potência que a gente tem, o nosso pensamento. E a pessoa, na maioria das vezes, não sabe usar, ou utiliza errado, ou utiliza gerando doenças, enfermidades, um monte de problema para ela. Então reparou Emmanuel comentando sobre isso. O tratamento foi feito e por misericórdia de Deus, a doente que sempre ignorou seu padecimento melhorou e hoje está completamente curada. Olha só que interessante, né? O pessoal foi tratando, mas não foi dizendo muito o que era não. E foi tratando, ela ficou curada. O tratamento, então ele fala assim, ó, lembramos-nos de um doente vítima do câncer, e aí ele está lembrando de um outro, que se localizava na uretra, esse câncer, né? E vivia regularmente bem, com tratamento médico, enquanto ele não sabia dessa doença. Pensou, não, tem um remédio aqui para você, que é isso, toma aí e tal. E aí, quando houve um descuido, e esse parente soube o que era, né? Alguém chega a ver, e aí, melhorou do câncer? Ele, câncer? Eu tenho câncer? Ai, meu Deus! Olha só, ele entrou numa vibe, num padrão vibratório, que acabou morrendo dias depois. Eu conheço o caso de uma pessoa que teve um câncer e estava vivendo. Quando ela soube que era um câncer, em menos de uma semana essa pessoa morreu. Foi até engraçado que eu estava me programando para visitar essa pessoa numa sexta-feira e na quinta-feira morreu. De tão rápido que foi. Porque ela começou a trabalhar o seu pensamento de uma maneira negativa. Então, gente, não é que tenha que contar ou que não contar, mas a gente precisa aprender como reagir com o nosso pensamento, com o nosso emocional. Mas Sérgio, emocional não dá para eu segurar, não dá para eu mudar, eu sou assim. Mas às vezes você tendo conhecimento, um conhecimento científico, casos e histórias que ocorrem, isso pode te ajudar no seu processo. Eu vou contar para vocês
dois casos, um caso que levou uma pessoa à morte e um outro caso que levou duas pessoas à vida, tá? O primeiro deles, isso hoje não é mais divulgado, porque gerou um tumulto danado, principalmente nos Estados Unidos, onde aconteceu essa experiência. Mas no início dos anos 90, tinha uma revista chamada Ciência Ilustrada. Foi onde eu li esse caso pela primeira vez. Já não tem mais, ela é muito antiga essa revista, né? E ela acabou. Hoje tem a Super Interessante, mas que nunca publicou isso. Mas na revista Ciência Ilustrada, ela conta a história, é até meio sarcástico, meio estranho, né? Enfim, meio sádico o que eu vou contar, mas foi o que aconteceu. O sujeito condenado à morte, tá? E uma universidade recebeu autorização para fazer uma experiência. A experiência era a seguinte: o cara está condenado à morte, então eles chegaram para esse condenado à morte e falaram: olha, você na cadeira elétrica tu vai morrer, né? A gente vai fazer uma experiência aqui que você tem uma chance de viver. E aí ele fala: tá, mas qual é a experiência? Ao invés de você ir para a cadeira elétrica, você vai ficar deitado numa maca, o braço acorrentado, tá? Ele deitado e com algo assim, ó, prendendo a cabeça dele, de jeito que ele não conseguia olhar para os lados, ele não conseguia ver o que se passava. E nós vamos fazer um corte no seu pulso, até que o seu sangue todo ele desça. Ele vai descendo, você vai ficar sem sangue, e aí você vai morrer, com um corte no pulso. Qual é a chance de você viver? Se o teu sangue ele for muito grosso, ele vai coagular, e no que ele vai coagular, ele estanca o sangramento, e aí você vive. Topas a experiência? Ele falou: ah, sim, eu topo. Ok. Então prepararam tudo, deixaram ele deitado naquela maca, com o braço ali preso, né, junto ali do pulso, né? E aí foram fazer o corte. Só que na hora de fazer o corte, eles não cortaram nada. É como se passasse assim, uma tampa de caneta Bic, dá aquele arranhãozinho, né? Que a pessoa sente que teve um corte. E o lado meio sádico aí, né? Ou muito sádico, comenta aí se você acha sádico ou não isso, tá? Eles colocaram embaixo do braço dele uma torneirinha com um balde de metal. E tudo o que ele conseguia era escutar aquele barulho. Plink, 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 plink. E ele tá assim: meu Deus, o meu sangue tá indo todo embora. Plink, 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 plink. Meu Deus, o meu sangue não tá coagulando nada, tá indo embora. Plink, 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 durante um tempão, né? Um tempão com aquilo, já passado uma hora e tal. E aí eles reduzem a velocidade da torneirinha. E aí já coloca plink, plink, plink. E ele fala: meu sangue acabou. E pasmem, ele morreu. Morreu de quê? Nada. Ele morreu vítima do seu próprio pensamento. Hoje em dia não se reconhece isso, que isso daria um rolo danado, um problema danado. Então hoje está como lenda. Mas eu posso falar para você que eu vi esse artigo numa revista científica. Agora eu vou te contar um outro caso que consta até no filme O Segredo, que fala de um sujeito que em março de 81, no seu avião, ele tinha um avião monomotor, caiu. Ele caiu igual o Herbert Viana dos Paralamas do Sucesso, que também caiu no avião. E aí perdeu todos os movimentos, ficou tetraplégico, não podia falar, respirava por aparelhos, para comer, se alimentar, também não conseguia. Ele virou um vegetal. E ele conta, ele dá palestras até hoje no mundo inteiro, contando a sua história. A única coisa que ele conseguia fazer era piscar os olhos. E, piscando os olhos, ele fala assim: antes do Natal eu saio daqui andando. Março de 81, com a medicina de 30 anos atrás, né? Peraí, 30 não. Vamos lá, de 81, 40 anos atrás. É isso? Mais ou menos 40 anos atrás. Olha só, né? E em março de 81, ele falando: antes do Natal eu saio daqui andando. O pessoal fala: esse cara tá delirando, ele não tem nem noção de como é que ele tá, né? E ele conta que ele trabalhava no seu pensamento: eu consigo respirar, eu respiro sozinho, eu consigo respirar. E aí num determinado momento ele começou a respirar sozinho.
E aí depois eu consigo falar, eu consigo... E ele conta que a única coisa que ele podia fazer naquele momento, nas palestras, era pensar nele ficando bom. Ele pensar nele melhor. E foi desenvolvendo um processo, né, que na véspera de Natal ele sai do hospital, não saltitante e serelepe, mas ele saiu andando, indo para casa dele passar o Natal. Da palestra até hoje. O Herbert Viana, do Paralamas, eu não sei se vocês se lembram, que disseram que ele jamais iria tocar novamente, ou cantar novamente, e ele também foi trabalhando, só que ele desejava, ó, no pensamento, tocar, não andar. O foco dele era esse, e ele toca até hoje também. Então essa história do Chico Xavier reforça muito, né, essa capacidade aí que a gente tem, ó, a influência do pensamento, que sirva como um exemplo na hora que você estiver começando a pensar negativo, ou pera, deixa eu parar com esse processo de autodestruição e deixa eu começar a me ajudar mais. Faça isso e você vai começar a perceber resultados extraordinários na sua vida. Combinado então? Ó, dá o like, se inscreve no canal. Toda quarta-feira são casos do Chico Xavier que a gente vai colocando aqui. Tem Metafísica da Saúde, que é toda quinta-feira, as causas emocionais das doenças, das enfermidades. Tem Minutos de Espiritismo, casos de reencarnação, terapia e comportamento, terapia da reencarnação. Cada dia é um tema que a gente vai desenvolvendo aqui no nosso canal. Combinado então? Dá o like, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. E eu te recomendo a compartilhar esse vídeo com pessoas que você conheça que tenham essa dificuldade no pensamento. Que tal a ideia? Certo? Por hoje é isso e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau!